Bom dia, pessoal. Dando andamento na nossa apostila aí, nós vamos iniciar o módulo 4, né? Que é a África. Agora nós vamos ver aí os aspectos econômicos. Nós já vimos os aspectos naturais, nós já vimos os aspectos humanos e finalizamos agora com os aspectos econômicos, tá? Interessantíssimo, importantíssimo. Aquelas questões que nós vimos lá para trás, vocês não podem esquecer, porque as questões naturais influenciam nas questões humanas, que vão contribuir para influenciar diretamente nas questões econômicas, tá? Então, até mesmo, principalmente as questões naturais que nós vimos, né? Vocês vão ver daqui a pouco que questões climáticas, lugares de climas mais quentes, que é predominante nesse continente, vai dificultar, por exemplo, a prática da agricultura, vai dificultar a prática da pecuária, tá? Então, importantíssimo vocês terem entendido lá o primeiro módulo lá sobre a África, tá? Que no caso foram os aspectos naturais do continente africano. Se alguém ainda não entendeu, pega o vídeo aí, volta lá e assiste, tá? Uma questão importante antes da gente dar início aqui, vocês sabem que a gente agora tem que fazer chamada, tá? Como a aula é gravada, ela está aqui na plataforma do Plural, automaticamente depois é só eu tirar o relatório, dentro desse relatório, eu sei quem assistiu e quem não assistiu, tá? Ou seja, quem acessou a plataforma do Plural e assistiu esse vídeo, automaticamente já fica arquivado na própria plataforma que você teve conectado. Então, no horário nosso normal de aula, que eu estou mandando esse vídeo, eu vou estar de olho observando quem são os alunos que visualizaram a aula de hoje. Então, automaticamente, quem não visualizou vai tomar falta, certo? Então, vamos lá. África, aspectos econômicos. Dando andamento aí, vamos lá. Bom, pessoal, primeira questão importante para vocês entenderem essa matéria sobre o continente africano aí nas questões econômicas, né? Nós estamos falando de um continente muito pobre. Vocês já observaram isso lá quando nós estudamos sobre os aspectos humanos, né? A África é o continente mais pobre do nosso planeta, né? Automaticamente, como nós sabemos que ele é um continente muito pobre, né, a pobreza ali ela vai vigorar em várias áreas, seja na área rural, seja na área urbana, né? Então, como a gente pode observar, né, os aspectos econômicos, principalmente na área do campo, que a gente vai ver os primeiros tópicos aqui, ela é bem organizada de forma muito simples, né? Então, muito rudimentar, muito antiga, né? Vocês vão ver aqui, olha só o primeiro tópico. Baixo uso de tecnologia no campo, ou seja, a maior parte do território ali africano, né, a maior parte dos países, eles vivem da agricultura, vocês vão ver isso melhor um pouco mais à frente, e grande parcela, né, dessa população que vive do setor primário aí, da agricultura, não tem tecnologia, então, instrumentos simples, né, pouco uso de máquinas, né, tudo muito simples. A segunda questão aqui, né, são as questões climáticas. Vocês vão observar no decorrer da aula que as questões climáticas elas vão influenciar diretamente tanto nas questões da agricultura quanto na questão da pecuária, né? Um lugar que tem um clima quente, tem pouca umidade, tem um índice pluviométrico muito baixo, né? Tem pouca água, tem uma escassez de água, como que você vai praticar a agricultura? Piorou a pecuária. Então, a gente vai ver melhor sobre isso mais à frente. A mineração é uma questão que movimenta muito a economia de alguns países, né? Só que ela não é muito praticada. Ela poderia ser mais praticada dentro desse continente, porém só não é devido a incentivos governamentais, né? Alguns conflitos, algumas questões aí que nós vamos também aprofundar um pouco mais à frente aí. Então, a mineração, a África é um continente rico em alguns recursos minerais, vocês vão observar isso na apostilinha de vocês, em alguns gráficos, em alguns mapinhas ali, porém, não é tão explorado, né, por falta de investimentos aí. A indústria, né, vocês vão ver que poucos são os países que vivem desse ramo industrial, nós estamos falando de um continente que onde predomina a atividade primária, principalmente a agricultura, né? Então,
poucos são as áreas industriais, o que vem mudando nos últimos anos, vem aumentando algumas áreas industriais, vem contribuindo para a urbanização, mas ainda é uma questão muito antiga, né, muito arcaica. Nós vivemos hoje aí a terceira revolução industrial, tem países do continente africano que não entraram nem na primeira revolução industrial, quer dizer que são países extremamente agrícolas, que vivem muito da agricultura. O transporte ineficiente, que acaba contribuindo aí para não atrair investimentos industriais, né? O poder aquisitivo dessa população é muito baixo, né? O poder de compra, aquele poder de paridade de compra, o PPC, vocês vão ver que ele é muito baixo, que também contribui para que seja um continente onde quase não tem investimento das transnacionais, né? E como a gente tinha dito, o último tópico aqui, quase metade da população vive no campo, né? Quer dizer que é um continente onde o processo de urbanização ele, ele praticamente não aconteceu em vários países, né, do continente africano. A gente pensa em pleno século XXI, né, a modernidade que nós temos, muitos países africanos eles não têm acesso a esse mundo que nós vivemos, né, mundo da informática, da robotização, né, é um continente voltado, em sua maior parte, simplesmente para as atividades primárias, certo? Dentro dessa questão aí, muito importante nós entendermos que nós temos a agropecuária, né? Nós vamos focar aqui, primeiramente, na agricultura, depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pecuária, tá certo? Mas em aspectos gerais aí, né? Os principais países que movimentam o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Então, o Produto Interno Bruto, só para a gente recapitular aqui, ele refere-se a toda renda, né, todo o dinheiro que movimentou a economia de um país durante um ano, né? Então, produto interno bruto, para que ele seja alto, a economia tem que ter sido movimentada. Então, nós podemos ver aqui que são poucos os países, né, que movimentam esse PIB aí, né, lá Nigéria, Egito, África do Sul e Argélia. Inclusive, pessoal, só a África do Sul, né, de 53 países ali da África, do continente africano, só a África do Sul é considerado um país emergente, tá certo? As condições, né, dos trabalhadores que residem tanto na pecuária quanto na agricultura, não vamos esquecer que a maioria está lá na agricultura, eles são trabalhadores assalariados temporários, né, são aqueles boias frias, ou seja, não tem vínculo empregatício, né, eles recebem de acordo com a produção, eles recebem de acordo por dia, então não tem vínculo nenhum, não tem carteira registrada, não tem nenhum vínculo empregatício ali, quer dizer, eles vão contribuir para uma aposentadoria, né? Então são condições realmente precárias. As áreas áridas e semiáridas, sem dúvida, vão ser duas questões aí que vão dificultar muito na expansão dessa agricultura, né? Vocês vão ver que tem, claro, áreas que eles conseguem praticar agricultura, sim, né? Mas, sem dúvida, o clima do continente europeu, ele dificulta muito a expansão agrícola, né? A expansão da agricultura e também da pecuária dentro desse continente. Nós estamos falando de um continente de climas muito quentes, em alguns lugares secos, né? Poucas as áreas são úmidas. Inclusive, essas áreas úmidas são as áreas pluviais tropicais, que são aquelas áreas onde tem uma maior concentração de chuva, de precipitação. É como se fosse aqui o que? A nossa Amazônia. Porém, professor, quer dizer então que eles podem praticar a agricultura e a pecuária nessas áreas? Infelizmente não. É um outro problema. Olha só, algumas áreas são quentes, né? Áridas e semiáridas, não tem como praticar agricultura nem a pecuária. Agora, aquelas áreas que são úmidas, também não tem como, né? Porque nós sabemos que as áreas pluviais, tropicais, como no caso, né, no Brasil nós temos a Amazônia, chove muito, então o excesso de chuva, ele contribui para o processo de laterização, né? O clima, um dos climas predominantes do continente africano é o clima tropical, que possui duas estações muito bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Então, em algum período do ano, em alguns meses do ano, praticamente não chove. Quando chove, chove muito. Então, esse excesso de chuva durante alguns meses do ano, eles acabam contribuindo para o processo de laterização, que é aquele solo ali onde, infelizmente, não vai ter a possibilidade de você praticar agricultura, né? Ah, professor, mas não poderia fazer revitalização desse solo para poder praticar agricultura? Sim, galera, mas nós estamos falando de um continente muito pobre, então a população não tem condições de ir lá comprar agrotóxicos, fertilizantes, ali, sementes selecionadas para poder praticar agricultura, né? Realmente é um continente que vive muito dentro da pobreza.
Tá aqui, né, que eu acabei de falar para vocês, a questão da infertilidade do solo, né. Essas áreas áridas e semiáridas, elas serão, sem dúvida, aquelas áreas formadas por desertos ou quase desertos, né. Onde nós vamos encontrar os desertos no continente africano? No norte, né, o maior ali do mundo, que é o Saara, e no sul do continente, nós temos ali o Namíbia, nós temos o deserto de Kalahari, né, que são lugares onde tem uma grande escassez de água, então o solo ele não é fértil, vai impossibilitar a prática da agricultura. As áreas que não são áridas, elas são semi-áridas, né, como se fosse o Nordeste brasileiro. Nós sabemos que é uma área de difícil para você praticar tanto a agricultura, piorou, né, a pecuária. Automaticamente, as maiores concentrações, onde vai concentrar o maior número de pessoas para praticar essas atividades, serão nos oásis, né? O que são os oásis? São olhos d'água, né, que surgem em meio aos desertos. Se não for nesses oásis, será naturalmente às margens de rios, né? Mesmo que esses rios sejam temporários, quer dizer, aqueles rios que secam durante um período do ano, né? Nós não podemos esquecer, né, a questão do rio Nilo, né, lá do crescente fértil, que vocês já estudaram na história, né? Então isso favorece a prática da agricultura, mas se a gente for levar em consideração, as áreas áridas e semiáridas, elas são predominantes, né? Elas são bem maiores em relação a esses oásis, né, e esses rios aí que são temporários. Inclusive, se são temporários, eles não vão ser úteis durante o ano todo, né. O interessante seriam rios perenes, que é aqueles rios que não secam durante o ano todo, então ele consegue, ter água ali, né, para você utilizar tanto para pecuária, para agricultura, quanto para outros recursos durante o ano inteiro. A porção oriental, ela é uma exceção, galera, tá? Nós já estudamos lá nas questões naturais, não vamos esquecer. Eu falei para vocês que na porção oriental é uma área ali que tem um pouco mais de instabilidade tectônica, a estrutura geológica ali ela é diferente, né? Então, vocês podem observar pelo slide aqui que ali teve derramamento de lava basáltica, né? Essa lava basáltica que foi expelida pelos vulcões contribui para a formação de solo de terra roxa. Esse solo é extremamente fértil, ótimo, perfeito para a prática da agricultura. Mas já vão sim uma coisa com a outra aí, vocês podem observar pelas imagens. A primeira imagem aqui, que mesmo tendo um solo fértil, sendo um solo mais propício à prática da agricultura, olha só, a galera ali está usando máquinas não, né, ferramentas simples, faz uma enxada bem simples, né, não tem tecnologia praticamente alguma. O interessante é vão raciocinando isso, essas terras são férteis, muitas vezes quem que vai utilizá-las? Será que é a população local? Não, né? Aí vem aquela galera de fora, vem as transnacionais, acabam tendo acesso a essas terras aí e praticando um tipo de agricultura que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a porção oriental, ela se destaca diferentemente do restante do continente aí, já que nós conseguimos observar, devido a questões tectônicas, um solo mais fértil e propício à prática da agricultura. Bom, como eu disse para vocês anteriormente, nós vamos focar mais na agricultura, tá? E depois eu falo um pouquinho para vocês sobre a pecuária. Por que nós vamos focar mais na agricultura? Porque vocês já viram que é um continente que tem muitos problemas devido às questões naturais, áreas áridas, áreas semiáridas, áreas que chove muito, gera o processo de lixiviação, por consequente laterização. Então, automaticamente, a agricultura ainda consegue ser mais praticada dentro dos continentes. Mas se tem escassez de água, imagina praticar a pecuária, fica mais complicado ainda. Muitas vezes eles não têm água nem para eles beberem, para a própria população beber. Imagina ter água para poder dar para o rebanho, né? Então, é mais complicado. Então, o que nós mais temos a falar sobre esse continente é a agricultura, tá? Que é o principal tipo de atividade econômica desse continente, tá certo? Mas a agricultura ali, para nós entendermos melhor, ela vai se dividir em três. Nós temos três tipos de agricultura dentro do continente africano. Nós temos a agricultura de subsistência, nós já vimos um pouquinho isso antes dessa quarentena aí, eu expliquei para vocês sobre o tipo de agricultura lá na questão das características do mundo subdesenvolvido. Nós vamos recordar aqui daqui a pouco, tá bom? Quem esqueceu, nós vamos recordar isso daí, não tem problema algum. Nós temos a agricultura comercial, nós já vimos também lá atrás sobre as características do mundo subdesenvolvido. E nós temos as plantations, que nós também já vimos lá atrás
sobre as características do mundo subdesenvolvido, tá certo? Aquelas características é importantíssimo que vocês tenham entendido, porque nós vamos utilizá-las, né, até o final do ano, tá certo? Mas vamos lá, vamos focar aqui na agricultura de subsistência. O próprio nome já diz, né? Subsistência. Ela é a mais praticada pela maior parte dos trabalhadores, pessoal. Então, quer dizer, a maior parte da população do continente africano, eles vivem o quê? Da agricultura de subsistência. Olha lá, ela é predominante e muito diversificada, tá? Onde que ela é feita? Ela vai ser feita nas terras menos produtivas, né, e menos férteis. Vocês vão ver que as terras mais produtivas e mais férteis, como eu disse também anteriormente, ela já vai cair na mão daquela população ou de grandes empresários que são donos de transnacionais. Vocês vão ver isso melhor mais à frente. Vai predominar nessas áreas a policultura, né? O que é a policultura? A policultura vai praticar ou vai plantar ali vários tipos de vegetais, né? No caso ali, o que eles mais plantam na agricultura de subsistência é o milhete, o inhame, a batata, a banana, a mandioca, feijão, sorgo, a pimenta, né? São tipos de vegetais que vão se adaptar às condições climáticas ali. Então, esses vegetais são os que eles mais plantam e consomem ali, tá certo? Subsistência, muitas vezes ela é mais utilizada para quê, pessoal? Para poder abastecer ou alimentar a própria família. Muitas vezes a agricultura de subsistência, muitas vezes não, a agricultura de subsistência, na maior parte aí, ela não tem um vínculo de lucrar, né, de ganhar dinheiro em cima daquilo ali. Então, simplesmente você planta, você colhe e alimenta a sua própria família. Tá? Uma característica interessante para vocês não esquecerem o que é a agricultura de subsistência. Ela é simplesmente para sobrevivência, não levando em consideração a questão lucrativa, né? Não vê o lucro em cima daquilo ali, não vai ter obtenção de dinheiro. Simplesmente planta, colhe e alimenta a própria população, certo? A gente não pode esquecer também que tem muitas tribos, né, dentro desse continente. Então, automaticamente essas tribos vão ter ali suas culturas e vão viver muito dessa agricultura de subsistência. Nessas áreas de subsistência pratica-se muito a coivara, né, que é um problema. O que é a coivara, para quem não lembra? A coivara, no período de seca, o que eles fazem? Eles queimam, né, o resto dos vegetais ali que estavam ali, automaticamente isso contribui para o esgotamento do solo, né? Então, eles vêm ali, sobrou o resto dos vegetais, eles põem fogo, né, poder limpar o terreno, para quando vier o período de chuva eles conseguirem plantar de novo. Esse processo de queimada, né, espera vir novamente o período chuvoso, faz o plantio, depois começa a fazer todo o processo de novo, queimada e assim por diante, isso vai contribuir automaticamente para o esgotamento do solo, né? E esse recomeço de todo esse processo, né, em outras áreas, vai gerar o quê? Um processo de degradação ambiental, ou seja, um processo de destruição ambiental, porque muitas vezes quando o solo ele esgota os seus nutrientes, o que eles fazem? Né? Eles vão migrando para outras áreas. Esse processo vai contribuir automaticamente para o processo de arenização com consequente desertificação, já que nós estamos falando de um continente que é formado por grandes desertos, então automaticamente esse é um processo de degradação ambiental. Então, é sem dúvida um problema, mais um problema, né, para o continente africano. Agora, né, eu coloquei aqui para vocês algumas imagens para tentar fazer com que vocês entendam melhor, né, a agricultura de subsistência ou agricultura familiar, tá? Que é praticamente não, que é a mesma coisa. Então você pode falar ou agricultura de subsistência ou agricultura familiar. Então vocês observam aí, quem faz todo o plantio é a própria família muitas vezes, né? Observem também instrumentos simples, né? Alguns instrumentos que várias áreas, hoje até mesmo do Brasil, nós nem vemos mais, né? Você não vê ali essas imagens, você não observa um trator, você não observa máquina, área nenhuma, ou seja, tecnologia nenhuma. Então, equipamentos rudimentares, equipamentos antigos. Então, eles mesmos vão fazer todo o processo da terra ali, eles vão plantar, vão colher, e muitas vezes, nessa questão, que nesse caso, esse tipo de agricultura é para alimentar a própria família, certo? Próximo aí.
Agricultura comercial. Então, como vocês já podem ver pela imagem aqui, né, a agricultura comercial, ela muitas vezes é feita pela própria família, mas ela já tem um vínculo diferenciado, né? Tem um vínculo, como o próprio nome diz aí, comercial. Então, eles vão plantar, vão retirar ali da terra alguns alimentos para sua sobrevivência, mas o que sobrar ali, ou alguma parte do que eles tiraram, o que que eles podem fazer? O que que eles vão fazer? Eles vão vender, né? Então, eles vão vender ali para ter uma lucratividade. Então, a diferença da agricultura comercial para a de subsistência é que a comercial ela já visa o lucro, ela já visa o dinheiro, né? É claro que esse dinheiro, pessoal, vai servir também para a própria sobrevivência, porque às vezes lá na área rural a pessoa não consegue plantar tudo, né, para sua sobrevivência. Então, ela precisa do dinheiro para comprar outras coisas, né? Bom, essa agricultura comercial aí também vem muito da policultura, tá certo? E ela normalmente vai atender a mercados localizados nas cidades, né, e em pequenos povoados. Então, como eu disse, parte da produção que eles retiraram lá da agricultura, eles vão para as cidades ou para pequenos povoados, fazem ali como se fossem aquelas feiras, né? E ali eles vão ter um lucrinho, né, em cima dos produtos que foram retirados das áreas rurais, certo? Então, a agricultura comercial já tem um vínculo, né, o próprio nome diz, comercial, já tem um vínculo da obtenção de dinheiro. Terceiro tipo de agricultura que nós observamos no continente africano, são as plantations, tá? O que são as plantations, pessoal? Primeira coisa, esse tipo de agricultura aí, ela foi implantada no continente europeu pelos colonizadores europeus, tá? Então, quando os europeus colonizaram ali, nós já sabemos disso, nós já estudamos sobre isso, eles deixaram ali dentro da África muito da sua cultura, né? Então, a Europa colonizou e muito da cultura europeia ela ficou dentro do continente africano, né? Porém, essa agricultura, ela é bem mais moderna que as outras duas que nós vimos anteriormente, né? E vai ter o emprego de tecnologia. Nós vamos ver mais tecnologia. Olha só o primeiro tópico, ele é mais moderno. A gente vai começar a observar aqui, né, mais máquinas fazendo o trabalho da agricultura. Aqui nós já não vamos observar nas plantations a policultura, nós vamos observar sim a monocultura, né? E como eu disse lá nos primeiros slides, essas plantations elas vão ser praticadas nas terras com os melhores solos, né? Então, aquelas terras que têm pouca fertilidade, que não são tão produtivas, essas terras não interessam, né, a prática das plantations. Mas, como eu disse também anteriormente, quem vai fazer ou praticar as plantations, olha só, são as transnacionais, né? Então sai dali um norte-americano, principalmente pessoas de origem europeia, saem de seus países, migram para o continente africano. Essas pessoas são empresários muitas vezes muito bem remunerados, né? São ricos, e eles conseguem comprar terras dentro do continente africano a preços bem baratos, né? Pelas condições financeiras do continente. Então, é eles que vão fazer todo o processo ali, né, desde o plantio até a colheita, só que tem uma diferença, né? As duas dos dois primeiros tipos de agricultura que nós vimos aí, ele é mais voltado a quê? Ele é mais voltado ao abastecimento interno, tanto a agricultura de subsistência ou familiar, quanto a agricultura comercial, né? Ele é abastecimento interno, da população interna ali, seja a familiar, seja a comercial, né, vai fazer aquelas pequenas feiras. Já de plantation, não, tá, pessoal? Ela vai ser feita pelas transnacionais, quer dizer, todo o processo de produção, só que aquele, aquele alimento ali, ele não vai ficar dentro do próprio país, ele vai para a exportação, ou seja, ele vai abastecer os mercados internacionais, né? Nós sabemos, já estudaram comigo, desde o sétimo ano, as plantations, elas têm como característica a agricultura intensiva. Então, automaticamente, ali nós vamos ver sementes selecionadas, né, profissionais como agrônomos muito bem conceituados, nós vamos ver máquinas trabalhando, isso então vai ter uma maior produtividade. Mas essa produtividade, é claro, né, o custo da produção vai ser maior em relação à comercial e à de subsistência, automaticamente esse produto vai ter uma melhor qualidade, né, um preço de mercado mais alto. Então, esses produtos serão vendidos para outros países, né,
Muitos países, principalmente países que não são países africanos, viu, pessoal? Questão importante, outros países do mundo que não são africanos. E o lucro, ele, é claro, fica na mão de quem? Dos donos dessas transnacionais, tá? E uma questão importante sobre essas transnacionais aqui, voltada para as plantations dentro do continente africano. Normalmente, quando nós vemos plantations, nós vemos sim muito uso de máquinas, né? E pouca mão de obra. Mas no caso da África, a gente ainda consegue observar sim muita mão de obra, né? Porque às vezes é muito mais compensável para um grande empresário do ramo agrícola ele ter a mão de obra barata, né? Do que ele utilizar máquinas. Então, às vezes fica mais fácil para ele colocar a mão de obra humana, né? Trabalhando na agricultura ali do que a implantação de máquinas, né? Acaba sendo mais barato. Nós sabemos que o desemprego nesse continente é altíssimo, né? Eles já vivem mesmo da agricultura, é o que eles sabem fazer na maior parte dos países, então isso acaba contribuindo para que eles tenham uma mão de obra barata e muitas vezes qualificada. Essas imagens aqui, elas resumem o que eu acabei de falar para vocês sobre as plantations, né? Então, são grandes latifúndios, né? Quer dizer, são grandes propriedades de terra. Observem aqui pelas imagens. E observem também que é sempre a mesma cultura, né? Então, pelas imagens que vocês observam aí, terras que você perde de vista e o mesmo tipo de planta, né, que eles vão estar cultivando ali. E interessante também, né, na segunda imagem aqui de cima, dá para vocês verem que já tem um tratorzinho ali, né? Então, já tem o uso de máquinas. Mas foi o que eu falei para vocês, eles ainda utilizam muito a mão de obra humana, justamente por ela ser barata, tá? Utilizam muito ainda. Mas já tem mais modernidade, já tem mais tecnologia envolvida naquilo ali. Pecuária, galera. Então vamos lá. Como eu disse anteriormente, a agricultura já é difícil de ser praticada por vários problemas ali, principalmente naturais, né? Então imagina a pecuária. Então, automaticamente a pecuária, ela é menos praticada, né, nesse continente do que a agricultura, bem menos praticada. Predomina aqui, como vocês podem ver pelo slide aqui, a agricultura extensiva, que nós já estudamos lá no 7º ano. Para quem não lembra, agricultura extensiva é aquela onde a pecuária, desculpa. A agricultura intensiva está voltada para as plantations, né? Agora, a pecuária extensiva já é o que nós estamos vendo nas imagens, né? O gado é criado solto, né? Então já não tem tanta tecnologia. Muitas dessas criações aqui é feita ainda daquela maneira nômade, ou seja, a população pega ali as áreas que têm, mesmo áreas desérticas, que têm melhores condições, e migram ali com seus rebanhos durante ou de acordo com as estações do ano, né? Então, se tiver de acordo com as estações do ano condições de gerar algum tipo de alimento, eles migram para ali com os animais. Acabou, né, os alimentos dali, eles vão para outras áreas, tá? Mas, no geral, ela é extensiva. O gado é criado solto, sem praticamente nenhuma tecnologia, né? Então, devido à escassez de água, automaticamente fica difícil, né, para poder praticar esse tipo de atividade primária aí, né? Fica bem complicado para poder praticar a pecuária dentro desse continente aí. Nós vamos ver aqui agora o extrativismo, né, de recursos minerais e energéticos. Mas antes de eu continuar aqui, uma questão importante que eu esqueci de falar para vocês sobre as plantations, pessoal, tá? As plantations nas últimas décadas ela vem virando um grande problema para o continente africano. Ah, professor, mas ela gera emprego, não sei o quê. Tudo bem, mas ela vem virando um grande problema. Por quê? Justamente porque é, quem pratica as plantations são pessoas que têm condições de comprar novas terras. Então, a partir do momento que essas pessoas compram novas terras, né, vai dando aquela questão da estrutura fundiária, aquela concentração fundiária, né, muitas terras em tamanhos imensos, fica na mão de poucos. Então, eles vão comprando essas terras muitas vezes a preços baratos, né? Se
fica mais caro, a população local não tem condições de comprar. Quem vai conseguir comprar isso aí normalmente é aquela galera que vem do exterior, né, europeus principalmente. Isso acaba reduzindo, né, a quantidade de terras para o cultivo de subsistência, o que acaba gerando aí o aumento, né, dos casos de fome, vai contribuir para que aconteça o êxodo rural, automaticamente a população vai migrar para a cidade, porque não tem terras nas áreas rurais, aí vai virar aquele monte de problemas ali que nós estudamos também, tanto ambientais quanto sociais dentro das áreas urbanas, né? Mas como eu já expliquei anteriormente para vocês, não são muitos, vamos falar até melhor sobre isso daqui a pouco, mas são poucas as áreas do continente africano que são industrializadas. Então, imagina poucas áreas industrializadas e a população migrando, saindo da roça e vindo para o campo, levando em consideração que quase a maior parcela da população ela vive no campo. Essa galera migra para as áreas urbanas, imagine a anarquia, né, a bagunça que vai virar ali, o quanto de problema que vai virar ali. Vai virar grandes formigueiros humanos e vai contribuir para a existência de muitos e muitos problemas dentro dessas áreas aí. Então vamos lá, dando andamento aí o extrativismo de recursos minerais e energéticos, tá? Bom, o continente africano ele até que é rico em alguns recursos minerais, tá? Vocês podem observar isso, a partir do momento que vocês forem fazer a leitura do apostila, vocês vão observar aí alguns gráficos e alguns mapinhas aí interessantes vocês fazerem a observação deles, né? Fazer a leitura deles para vocês observarem isso aí. Só que se a gente for pegar ali entre uma escala dos primeiros colocados, são poucos os recursos energéticos que esse continente tem destaque, né? Que ele está lá entre os 10 maiores produtores, por exemplo. São muito poucos esses produtos aí. Por que que acontece isso? Olha só, o subsolo é pouco conhecido, né? Para a gente poder retirar do subsolo recursos minerais, a gente precisa fazer o quê? Investimentos. Em o quê? Em estudos. Então, você precisa ter lá um investimento em estudos. Normalmente, muitas vezes, é o governo que tem que gerar esses investimentos, né? A partir desses investimentos, faz estudos no subsolo. Através desses estudos, você consegue encontrar ali recursos minerais, como, por exemplo, aí, petróleo, né? Mas se é um continente pobre, onde tem pouco investimento na área da educação, né, a educação da maior parte dos países africanos está entre as piores do mundo, educação escolar que eu digo, então automaticamente não tem qualificação, né, pessoas qualificadas para poder fazer o estudo desse subsolo, né. Um outro problema aí, né, olha lá, importante fonte de renda para alguns países, então automaticamente é, ela são poucos países que vão conseguir extrair esses recursos, né? Na verdade, aqui não é nem um problema, né? Aqui, na verdade, é uma solução, é o que vai movimentar a economia de alguns países, né? Ela é voltada para a exportação, quer dizer, são indústrias transnacionais também que vão fazer o processo de retirada e venda desses tipos de minérios aí, né? Eles que vão retirar e vão exportar esses produtos aí, né? A população local, em sua grande maioria, se não tem condições de investimentos em, em estudos, né, sobre esse subsolo, automaticamente quem vai vir fazer isso? Né? Por mais que eles consigam descobrir ali, por exemplo, uma reserva de petróleo, a população africana, os países africanos, muitas vezes, os governos africanos, eles não têm condições de criar todo o maquinário, né, toda a indústria de mineração para retirar aquele minério. Então, o que que acontece? Quem que vem para ali e vai extrair esse minério? São as transnacionais, né? E lembrando, nós já estudamos sobre as transnacionais no 8º ano, grande parte da lucratividade não vai ficar na mão da população local, né? Fica, né, na mão dos donos dessas grandes empresas, né? Uma vantagem que ela tem, é claro, que ela traz é a criação de emprego e dentre outros, mas ela tem mais pontos positivos para o país que está fazendo o processo de extração. Continuando aí, industrialização, pessoal. Ó, a industrialização. Vocês já sabem que a industrialização, né, ela não é tão importante para esse continente aí. Justamente, eu já falei para vocês no, na, nos slides anteriores aí, que é um continente que vive mais o quê? Da agricultura, né? Então, ela é importante mais para o mercado interno,
né? São poucas as cidades industrializadas, né, do continente africano. São poucas. Os dois principais países que vão se destacar aí nesse processo industrial é a África do Sul e o Egito, né? São os países de maior destaque industrial aí nas últimas décadas. Então, você pega 53 países, você tira dois ali, ou um ou outro ali, principalmente esses dois aí, se destacam nesse ramo industrial, e os outros são simplesmente países que vivem do setor primário, né? Uma questão importante, né, as poucas cidades industrializadas que tem nesse continente, eles estão localizadas ali mais nas áreas litorâneas. Os tipos de indústrias que nós temos dentro desse continente ali, ou é a indústria do setor de mineração, acabei de dizer também anteriormente, no slide anterior, né? Ou é a indústria do setor têxtil e alimentício. Então, nessas duas imagens aqui, resume muito bem o que eu acabei de dizer, né? Nós temos aqui a segunda imagem, uma industrialização só que de mineração, partida de minérios, e na primeira imagem nós vemos aí a indústria têxtil, né? A indústria de tecidos. E também temos nesse continente, né, o setor alimentício aí, que são as indústrias alimentícias. Olha só, as dificuldades para o crescimento do setor industrial, né? Isso aqui é muito interessante porque nós estamos vivendo aí, né, terceira, alguns já jogam aí como quarta revolução industrial, que é a revolução técnico-científica, né? A revolução onde nós observamos a informática, a robotização, né? Nos meios de produção. Então, nós vemos muita modernidade hoje no mundo. Mas o que dificulta que a África também consiga entrar nesse mundo moderno da indústria de ponta que nós vemos aí em várias áreas do planeta Terra? Primeiro tópico, carência de mão de obra qualificada, galera. Isso que eu sempre explico para vocês. As transnacionais, quando elas migram do seu país de origem para outro, elas têm que ter ali o quê? Algumas questões que vão contribuir para que elas se localizem naquele lugar ali, né? Então, uma dessas questões que as transnacionais procuram é o quê? É mão de obra qualificada. Agora, se é um continente que não investe na área educacional, na educação escolar, automaticamente vai ter ali mão de obra qualificada? Não. Então, como que você vai colocar uma indústria num país africano, onde a população ali não sabe nem ler nem escrever, né? Então, só vai conseguir colocar indústrias ali que não requer, por exemplo, uma qualificação para mexer no computador, né? Para poder fazer a leitura do manual e movimentar uma máquina. Então, a primeira característica, o primeiro fator que dificulta, né, o crescimento desse setor, que são as indústrias dentro do continente africano, é a carência de mão de obra qualificada. Eles não investem na educação escolar, automaticamente a mão de obra ali ela vai ser muito barata, mas não vai ser muitas vezes o que qualificada, né? Eu disse anteriormente para vocês lá para trás que a mão de obra ela acaba sendo qualificada no continente africano no campo, né? Porque é o que eles sabem mais fazer, eles vivem do campo. Então, eles sim, né? Em todo cultivo de produção, tudo ali, eles conseguem trabalhar, né? Não precisa de qualificação, na verdade, para você trabalhar na área rural de maneira rudimentar, de maneira mais antiga, tá? Segundo tópico, pequeno mercado consumidor, né? Continuando o raciocínio. Para que você vai colocar uma indústria dentro de um país africano, sendo que depois que você produzir, não tem quem compre? Então, isso não é uma vantagem, né? Se você coloca uma indústria, você produz, você quer vender, você vai visar o quê? A lucratividade, né? Então, para você ter lucratividade, você precisa o quê? De mercado consumidor. Você precisa de pessoas com um poder aquisitivo, pelo menos considerável, para que possa consumir o seu produto, né? Então, sem dúvida, o pequeno mercado consumidor é um outro problema, né? Para poder atrair investimento industrial para esse continente. A gente não pode esquecer, né, que a maior parte da população, ou grande parte da população reside nas áreas rurais, então influencia aí, claro, essa questão de um pequeno mercado consumidor. Próximo tópico que dificulta o crescimento do setor industrial na África, no continente africano. Baixa capacidade de investimento nacional, ou seja, quem que tem que fazer investimentos para poder atrair essas transnacionais aí? É o governo,
né? Mas o governo, muitas vezes, ele vive em conflito com a população, né? Ele vive em guerras internas, guerras civis ali, né? Então, conflitos internos, isso acaba favorecendo para que ele não foque, né, os seus investimentos aí nas questões industriais, que poderia favorecer a vinda de mais empresas para dentro desses países, né? Próximo tópico, baixos investimentos estrangeiros, né? Essa que eu acabei de dizer aqui é um problema, inclusive é o último tópico que está falando ali, né? Os dois últimos tópicos ali são dois problemas que vão influenciar esses todos de cima aqui, né? Baixos investimentos estrangeiros. Como é que você vai investir num lugar, né, onde a corrupção é muito grande, onde os conflitos étnicos entre eles são muito grandes? Nós estudamos lá que tem várias tribos, né, dentro do continente africano, que são tribos rivais, né? São tribos que, inclusive, elas vivem isoladas. Essas tribos, elas não reconhecem o governo como uma questão de hierarquia, né? Eles não reconhecem a questão governamental ali como algo que eles têm que seguir, né, as leis, né? Eles vivem das leis próprias que são feitas por eles mesmos, as tribos. Então, isso tudo, é claro, que vai dificultar, né, os investimentos aí estrangeiros. Porém, nos últimos anos, vou falar mais para frente um pouquinho, vem tendo algumas alterações aí nessas questões dos investimentos estrangeiros, mas ainda é muito difícil, né? Só não tem mais investimentos justamente por causa dessas questões aí de corrupção generalizada, esses conflitos internos que tem entre eles aí, né? Olha lá, precária infraestrutura, principalmente em transporte e energia. Aí nós voltamos aqui, né, no terceiro tópico, né? Se o governo ele não investe, né, automaticamente não vai atrair para ali transnacionais. Então, para você atrair transnacionais, você tem que ter uma rede de transporte eficiente, né? Essa rede de transporte, ela influencia aeroportos, ela influencia na questão de rodovias, né? Rodovias, pelo menos, né, mais ou menos para que o transporte possa ser eficiente, né? Portos, muito importante, né, a construção de portos para que esses produtos possam ser exportados. Isso tudo são características que fazem parte da infraestrutura para que um país possa atrair para dentro dele as transnacionais, né? Mas, infelizmente, dentro do continente africano, repito, por problemas de corrupção, por conflitos da própria população local ali, guerras civis, conflitos entre tribos, de tribos com o governo, isso tudo contribui para que não atraia, né, os olhos dos grandes investidores estrangeiros, que vai contribuir para que ele fique cada vez mais ali na pobreza. Olha, aqui eu coloquei para vocês aí, né, algumas observações sobre essa questão industrial e o setor terciário da economia. Importante que essa questão do setor terciário, né, nós vimos muito ano passado sobre essa questão do setor terciário da economia. No ano passado nós estudamos o mundo desenvolvido e nós vimos ali que o setor terciário ele é o predominante, né, nos países desenvolvidos do nosso planeta, né? Esse continente, como nós estamos vendo, não é nenhum setor secundário, na verdade, né? É mais o setor que primário, né? O setor primário ele é predominante, a agricultura é predominante dentro do continente africano. Então, automaticamente, o que a gente pode observar, né, dentro dessa questão, tanto da questão industrial quanto do setor terciário? A primeira questão é a localização, que eu já falei para vocês, tá? Não vamos esquecer isso aí, pode cair na provinha aí, tá? As poucas cidades industrializadas estão todas no litoral, quase todas no litoral, tá? São as áreas que possuem melhor infraestrutura. Então, vocês viram ali, até no próximo tópico aqui, ó, a África do Sul e Egito são os mais industrializados. Eles são os mais industrializados. Tem outros, sim, tá? Tem outros países industrializados. Mas se for pegar a África do Sul e Egito, por exemplo, são cidades litorâneas. Então, os, as cidades, né, do Egito e da África do Sul que são industrializadas, elas estão sempre ali na costa litorânea ali. As outras que não são tão industrializadas quanto a África do Sul e o Egito também normalmente possuem a maior concentração industrial nas áreas litorâneas. Por quê? Justamente porque ali tem uma melhor infraestrutura, como, por exemplo, portos, né, aeroportos, dentre outras questões aí, para poder fazer o fluxo dessas mercadorias. Outra questão interessante aqui, que eu tenho para falar para vocês, sobre
o continente africano sobre essa questão industrial aí é o investimento, são os investimentos internacionais. Vocês viram anteriormente aqui todos os motivos, né, vários motivos que eu falei para vocês que dificultam, né, os investimentos de países estrangeiros dentro do continente africano, né? Vocês viram lá os conflitos, esses conflitos tanto dentro de tribos, né, dentro dos próprios países, né? A África tem muitos países que vivem grandes guerras, guerras civis ali. Então, isso acaba dificultando muito essa questão. Porém, pessoal, nos últimos anos aí, nas últimas décadas aí, a China tem investido muito em alguns países do continente africano, tá? Isso vem contribuindo até para uma mudança do cenário econômico. Porém, esses problemas descritos anteriormente, né, eles vão contribuir muito para que não tenham mais investimento. Então, um grande parceiro econômico hoje da África, interessante e importante isso daí, vem sendo a China. Ela vem sendo muito responsável por uma mudança no cenário industrial e econômico do continente africano, certo? E o setor terciário, né, que eu comecei falando sobre ele, não terminei. O setor terciário, dentro desse continente aqui, do continente africano, ele tem destaque em vários países aí, tá? Ele vem crescendo muito ultimamente e vem sendo grande fonte de renda para vários países, em especial, voltamos a falar sobre eles, né? A África do Sul, o Egito, aí entra o Quênia, entra o Namíbia, aí, né? Aqueles safaris, né? Safaris africanos, né? Que acaba atraindo turistas do mundo inteiro. Então, ele vem crescendo nos últimos anos, sim, o setor terciário, principalmente na questão do turismo, vamos entender isso aí, lá, coloquei lá, setor terciário igual ao turismo, né? Quando a gente fala de setor terciário, eu posso estar me relacionando ao setor de serviços, né? Mas nesse caso aqui, o principal, é, principal área, né, que cria serviços também, né, dentro do continente africano, para gerar empregos ali, que vem crescendo muito, melhorando muito nos últimos anos, é sem dúvida o turismo. Ele só não é mais praticado por alguns motivos. O primeiro são aqueles conflitos que eu falei para vocês ali, né, lá atrás. O segundo, falta de mão de obra qualificada. Já falamos também. Um outro terceiro tem aqueles períodos de seca. Então, o período de seca acaba contribuindo para que crie grandes crises econômicas ali, acaba dificultando a infraestrutura para receber os turistas aí. Além disso, nós temos a questão das epidemias, né, que acaba contribuindo para que o turismo ele não tenha um crescimento maior, tá? Então, pessoal, nós fechamos aqui os aspectos econômicos do continente africano. Nós fechamos também mais o módulo e a apostila. Nós fechamos a matéria, toda a matéria ou apostila desse bimestre aí, tá certo? Se não entenderam muito bem, voltem lá. Vocês têm os vídeos aí, assistam lá o vídeo da questão natural da África, assistam um vídeo sobre os aspectos humanos, né, que isso vai ajudar muito para vocês conseguirem entender sobre os aspectos econômicos. Esses vídeos que eu acabei de dizer, né, eu tenho eles lá no YouTube, já mandei aqui no YouTube, mandei o link para vocês, mas tem também aqui na plataforma do Plural, tá? Então, vocês têm duas fontes aí para poder assistir esses vídeos aí, tá? Ou no próprio YouTube ou aqui na plataforma do Plural, tá certo? Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar aqui no WhatsApp que a gente tira, tá? No horário de aula. E estamos aí. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Nós vamos fazer agora os exercícios, né? Esperar chegar a apostilinha nova para a gente dar andamento nela aí. Tá bom, pessoal? Então, fico por aqui. Até a próxima.